Hoje faz mais de um ano que eu não bebo e hoje eu quero compartilhar esse meu processo, não só de parar de beber, mas também todo o mal que o álcool fez na minha vida de uma forma silenciosa, que parece que não está afetando em nada, mas quando você começa a refletir e analisar um pouco, você percebe o quão mal ele faz para você. Isso afetou minhas relações, minhas amizades, os ambientes que eu frequentava e que acabou tirando uma certa essência que eu tinha, por conta que todo ambiente que eu ia, eu buscava de alguma forma estar bebendo alguma coisa, seja cerveja, uísque, vodka, enfim. Então muitas das vezes era aniversário de criança ou então algum almoço em família, eu começava a beber ali socialmente, mas quando eu via, acabava a bebida e eu era um dos únicos que fazia questão de comprar mais. Eu não conseguia começar a beber e parar. Eu sempre tinha que continuar bebendo, continuar comprando, até realmente ficar cansado e querer dormir. E ao longo dos anos isso começou a me afetar muito, porque eu comecei a beber demais. Os ambientes que eu ia eram os ambientes que talvez nem era pra mim estar ali, mas por conta da festa, bebidas, eu acabava estando. E as pessoas que gostavam de mim percebiam o quanto o álcool me mudava. E não era questão de ficar agressivo, mas sim que eu ficava inconsequente, falava coisas que eu não queria falar, então eu acabava magoando pessoas que eu gostava, a minha família, meus amigos. E um dos pontos também era se envolver e ter relações com pessoas que talvez eu nem tinha interesse de fato. Mas como eu estava bêbado, como eu estava ali naquele ambiente, ficava algo suscetível a acontecer. Então o álcool sempre foi uma muleta para mim na questão social. A maioria dos ambientes que eu ia, eu tinha que estar bebendo alguma coisa, e quando não tinha, eu ficava naquela ansiedade, aquela sensação horrível, sem entender muito bem o porquê. E hoje eu percebo que era a bebida, que era algo que eu usava de muleta para conseguir estar no ambiente e não me sentir mal. Sem falar também na válvula de escape. Muitas vezes que eu estava frustrado, que eu estava decepcionado, estava com raiva, ou meu trabalho tinha sido um dia péssimo, eu acabava descontando na bebida. Seja procurando amigos ou pessoas que estavam em bares ou alguma coisa assim. E até mesmo quando eu estava sozinho em casa, eu percebia que realmente o álcool era uma das minhas maiores companhias quando eu não estava bem. E sinceramente, mano, o maior problema disso era que muitas vezes eu acordava no outro dia e eu nem lembrava. Eu tinha flashes de momentos e coisas que aconteceu, mas eu não lembrava de fato da noite anterior ou de como as coisas tinham acontecido. Começou a virar rotineiro isso. Começou a virar normal. Eu sair de casa no final de semana e voltar sem lembrar direito o que aconteceu. E meus amigos falarem alguma coisa e eu nem lembrar. E isso começou a me incomodar. Isso começou a virar um ponto de atenção pra mim. Que eu chegava em casa, ficava numa ressaca moral absurda, mas mesmo assim eu não conseguia parar. Internamente eu tinha o pensamento: eu quero parar, eu quero melhorar, eu quero diminuir, mas eu não conseguia. Segunda e terça-feira eram os dias que eu tava totalmente pra baixo, tava totalmente desmotivado e sem vontade de fazer nada. E até de certo ponto envergonhado, porque eu sabia que eu ficava inconsequente, falava coisas desnecessárias, mas acima de tudo eu sentia que eu tinha perdido minha dignidade. Eu percebia que as pessoas, quando me viam daquela maneira, não me respeitavam, me olhavam com um olhar de decepção. Eu comecei a perceber que não dava, que eu não conseguia. Tava fora do meu controle isso. Então, se eu começasse a beber, eu sabia que ia chegar um ponto que eu ia pensar: até aqui tô no controle, até aqui eu tô no controle. Mas, tipo, num estalar de dedos, eu perdi o controle e quando eu vi, eu já era. Já tava muito bêbado, já tava tipo: ah, foi, não dá nada. E quando você tá bêbado, você não se importa com isso. Eu só ia perceber o arrependimento no dia seguinte. Eu passava muitas das vezes a semana inteira elaborando coisas que eu queria fazer a longo prazo, mas quando chegava no final de semana, tudo ia por água abaixo, porque eu bebia, eu saía, me envolvia com pessoas que eu não queria, ia em ambientes que não eram feitos pra mim. Aí chegava na segunda-feira, a ressaca moral batia forte, não conseguia fazer nada, tinha vergonha de mim e só ficava na minha introspecção. Só ficava sozinho na minha, porque a vergonha era grande. E de fato eu nem sabia o porquê, sabe? Não tinha um motivo específico. Não tinha feito alguma merda nem nada. Mas eu sabia que eu tinha bebido e perdido o controle e que isso não fazia parte da pessoa que eu queria me tornar, da pessoa que eu queria ser. E enfim, foi muitos anos nisso. E cara, aos poucos eu percebi que o álcool era um vício realmente na minha vida. E não um vício de alcoolismo, porque eu não bebia todo dia. Mas eu sabia que os dias que eu bebia, eu não conseguia parar. Muitas vezes eu tentei diminuir a quantidade que eu bebia, mas cara, eu nunca consegui. Então, às vezes eu via alguns amigos meus que
conseguia, tinha o controle disso. Conseguia beber de boa, conseguia ficar tranquilo, mas não era meu caso, mano, não era o meu caso. Toda vez que eu começava a beber, escalonava de uma maneira que eu não queria. E me mudava completamente a minha personalidade, a forma que eu agia. Cara, eu fiquei nessa por mais de 10 anos. Muitos deles sem nem perceber. Então, através de muita reflexão, em um momento que eu quis me fechar, eu parei, cara, de ir pra festas, eu parei em casas de amigos que eu sabia que eu ia beber, eu me afastei de algumas pessoas que eram pessoas boas pra mim, mas que aquele ambiente eu sabia que não ia me fazer bem. Através disso, eu fui pro encontro com Deus, na igreja videira, e lá eu percebi que realmente eu não iria conseguir parar sozinho, que eu precisava de Jesus, precisava estar alinhado com Cristo e que esse era um dos maiores pontos que faziam eu não evoluir na minha vida, sabe? No encontro com Deus, você fica 3 dias, você entra numa sexta-feira à noite e volta no final de domingo. Nesses 3 dias, um dos maiores pontos que eu bati mentalmente era isso, que eu queria parar de beber, que eu queria abandonar a bebida. E cara, a partir dali, eu nunca mais bebi. Eu nunca mais fui dependente do álcool. Eu nunca mais estive num ambiente e deixei o álcool me dominar. E através disso eu percebi o quanto de dinheiro eu gastava, quanta merda eu falava pra minha família, pras pessoas que me amavam e acabava magoando elas, o quanto eu perdia de respeito ao ambiente ao meu redor e acima de tudo, o quanto isso me fazia mal internamente na minha mente. Isso me causava um mal absurdo, porque eu me sentia horrível por não ter controle dos meus próprios atos. E uma das coisas mais fortes que Deus me mostrou foi que se eu quisesse dar um passo a mais na minha vida, eu tinha que fazer essa renúncia. Renunciar à bebida e todo aquele combo que ele carregava. Mulheres, festas, curtição, todos esses prazeres momentâneos que não agregavam em nada no meu ser. É muito louco, porque realmente foi o que eu fiz. Não é algo fácil, eu falo pra vocês, não é algo fácil. Eu tive que deixar de ir em muitos lugares que eu gostava, abandonar pessoas que eu gostava, e não no sentido de que eu não gosto dessas pessoas, mas eu tive que me afastar, porque isso me fazia mal da pior maneira possível, que é ter vergonha de si mesmo. E hoje eu posso dizer que realmente eu venci o álcool, eu venci a bebida, que entrou na minha vida de bobeira, bebendo ali com os amigos pra dar risada, curtindo a adolescência. E quando eu percebi, era rotineiro. Todo ambiente que eu ia, todos os lugares que eu estava, eu tinha que estar tomando alguma coisa. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira. Se inscreve no canal, deixe seu comentário aí embaixo se você tiver algo para relatar sobre isso. Tamo junto e fiquem com Deus.